Olá, pessoal! Agora nós vamos falar sobre a expansão territorial no Brasil. O território da colônia portuguesa no Brasil cresceu incrivelmente ao longo do período tanto da União Ibérica quanto das invasões holandesas. Nessa época foram incorporados as Campinas do Sul, o Centro-Oeste, o Norte, o Sertão Nordestino, o curso do Rio São Francisco e até o interior do Sudeste começou a ser desbravado. Foi uma enorme expansão territorial, uma marcha para o oeste brasileira. O que tudo isso proporcionou? O que essa marcha proporcionou? A União Ibérica trouxe uma situação diferente para portugueses e espanhóis. E por quê? O Tratado de Tordesilhas deixou de fazer sentido e as migrações foram incentivadas e até facilitadas. Os espanhóis estavam muito mais preocupados em proteger as minas de prata em outros pontos aí da América e eles não se incomodavam muito com os deslocamentos dos portugueses para o interior do Brasil. Então vamos começar a explicar a expansão territorial, como ela se deu a partir da pecuária. A pecuária, ela se deu em dois pontos importantes da colônia, no Nordeste e no Sul da colônia. Então, vamos começar a explicar no Nordeste. Desde o começo, né, os nativos não conheciam o gado bovino, que foi introduzido em 1534 por Martim Afonso de Souza, na capitania de São Vicente. Anos depois, Tomé de Souza levou-o para a Bahia, porque os engenhos de açúcar, eles necessitavam de bois como alimento, de couro para a fabricação de roupas e utensílios domésticos, atração animal para as moendas, para os carros de boi que transportavam a cana, enfim. Então, no início, os rebanhos pertenciam aos senhores de engenho. Porém, em 1688, a coroa portuguesa proibiu a criação de gado em regiões do litoral nordestino. Por quê? Porque a coroa temia que a expansão sem controle da pecuária chegaria a ocupar áreas que seriam destinadas ao plantio de cana. Com o passar do tempo, então, o gado foi sendo deslocado cada vez mais para longe. A principal razão desse deslocamento, então, estava associado ao uso inadequado e intensivo das terras, que esgotava também rapidamente o solo. Assim, gradativamente, os novos campos para as lavouras foram abertos e substituíram os pastos e expulsaram o gado para mais longe, adentrando o interior do Nordeste. A pecuária, ela exigia não exigia, ou melhor dizendo, grandes capitais como os engenhos. Então, calcula-se mais ou menos que bastavam de 10 a 12 homens para trabalhar em uma fazenda com 16 quilômetros. As áreas de criação eram denominadas de currais, normalmente tocados por homens livres. Na maioria, eram mamelucos, mulatos, que eram chamados vaqueiros. Eles criavam o gado solto, de forma extensiva. Então, para abastecer, na verdade, os engenhos e as vilas também. O pagamento era feito diretamente em gado. Então, por exemplo, uma res a cada 4 criadas durante 5 anos. Isso servia de incentivo aos trabalhadores, Então, os cuidados com o rebanho também eram muito rudimentares. Se resumiam a curar feridas, protegê-los de onças, morcegos, de cobras e etc. Por isso, poucas reses atingiam 1 ano de idade. Então, sendo difícil formar um rebanho próprio também. A pecuária ela estendeu-se da capitania do Maranhão, penetrando pelo sertão e até as margens do Rio São Francisco, que por causa dessa atividade ficou conhecido como Rio dos Currais. Em meados do século XVII, a atividade açucareira ela entrou em declínio, devido à concorrência do açúcar antiliano, lá devido à expulsão dos holandeses. Mas a pecuária nordestina continuou, embora voltada apenas para a subsistência.
Já no século XVIII, a pecuária também entrou em decadência no Nordeste, mas cresceu muito lá no centro e no sul do país, graças à atividade mineradora que nós vamos ver depois. Né? E no sul do Brasil, mais especificamente onde é hoje o Rio Grande do Sul, a paisagem dos pampas, que é altamente favorável para a criação de gado, terras planas e excelente pastagem natural, né? Isso favoreceu muito a criação do gado no Rio Grande do Sul. Nessa região, por exemplo, a criação do gado bovino e muar se desenvolveu ainda no século XVII, né, e era voltada para a exportação do couro e a produção também do charque. As especiarias do sertão e a ocupação da Amazônia. Como que ela ocorreu? O norte, aliás, do Brasil, foi uma região muito cobiçada por ingleses, franceses e holandeses. A coroa portuguesa, ela fundou em 1616 o chamado Forte do Presépio, que deu origem à cidade de Belém, no Pará. Dessa forma, os portugueses conseguiram proteger a entrada da Amazônia e do litoral do Pará. Em 1621, para facilitar a defesa e a administração e a colonização dessa região, o norte do Brasil foi separado em termos administrativos do resto da colônia, tendo sido criado o estado do Maranhão, formado pelas capitanias do Maranhão e Grão-Pará. Expedições portuguesas, né, adentravam pelos rios da região amazônica e perceberam quão ricas era a sua flora, fauna, enfim, e havendo muitas especiarias, as chamadas drogas do sertão, que já eram utilizadas pelos índios nativos. Entre elas, nós temos o cravo, a pimenta, a castanha do Pará, a baunilha, o cacau, o anil, o urucum, etc. Elas estavam ali, na floresta, aliás, prontas para serem coletadas e vendidas para a Europa. Esse extrativismo vegetal se tornou a mais importante atividade econômica dessa região. Outro fator que possibilitou o comércio das drogas do sertão foi o transporte. Os produtos eles eram transportados pelos rios que cortam, né, a floresta, indo diretamente para o porto de Belém. E de lá eles eram enviados para a Europa. Então, na ocupação da Amazônia, ela também foi importante a presença dos religiosos, principalmente dos jesuítas, né, que formaram as chamadas missões jesuíticas, fundadas por eles. Então, nesses locais, né, eram destinados o quê? A catequese dos indígenas. Então, os habitantes nativos, né, também eram utilizados como mão de obra para esse extrativismo também, para a coleta das drogas do sertão. A presença das missões também acabou gerando a criação de várias vilas na região e promovendo o povoamento. E aí tem um princípio que fala assim, uti possidetis, ou seja, a terra pertence a quem de fato a ocupa. Então, na verdade, os jesuítas acabaram ajudando também nessa expansão territorial e a ocupar esse espaço do interior do norte do país. Outro motivo para a expansão territorial no Brasil foi o bandeirantismo. Então, lá na capitania de São Vicente, no início da colonização, os engenhos de açúcar eles prosperaram muito. Entretanto, esse empreendimento não resistiu diante do polo açucareiro do Nordeste. Em pouco tempo, essa capitania voltou-se para a economia de subsistência e isolou-se. Mais tarde, ela conheceu uma forte economia alimentícia complementar, as grandes plantações de trigo e outros gêneros alimentícios também se desenvolveram na capitania de São Vicente, né? Então, aí, com as invasões holandesas no Nordeste brasileiro e a tomada dos entrepostos africanos por eles, houve uma significativa diminuição na entrada de escravos negros no Brasil.
e esses escravizados eles só iam para o Nordeste. Então, essa situação incentivou a prática do apresamento dos nativos, em São Paulo principalmente. Havia muito tráfico de indígenas. Então, essa prática já estava praticamente consolidada na região de São Paulo. E o que eram essas bandeiras de apresamento? Era formada por homens, grande parte deles mamelucos e indígenas, que se embrenhavam nas matas com o objetivo de capturar os nativos. Não só os indígenas que viviam nas aldeias, mas também os indígenas que viviam lá nos aldeamentos, nas chamadas missões ou reduções jesuíticas. Outro tipo de bandeira era a chamada bandeira de contrato. Em 1648, os portugueses retomaram lá os entrepostos africanos dos holandeses. E o aprisionamento dos nativos ele perdeu a importância, entrou em decadência, né? Então, nesse período, algumas bandeiras foram contratadas para reprimir os negros e principalmente capturar esses escravos fugidos e destruir os quilombos. Tanto que o quilombo dos Palmares, como eu já disse na aula anterior, ela foi destruída pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, que pôs fim ao quilombo dos Palmares em 1694. Já em fins do século XVII, intensificaram aí as bandeiras dedicadas à procura de metais e pedras preciosas. Em 1671, Fernão Dias Pais foi convidado, pelo governador do Brasil a liderar uma grande bandeira em busca de metais preciosos e esmeraldas. Em 1674, a bandeira saiu de São Paulo e marchou durante 7 anos enfrentando assim, uma infinidade de problemas e dificuldades. Aí ele já estava velho, o Bandeirantes, já estava com mais de 70 anos. E aí ele encontrou umas pedras verdes que ele julgou serem esmeraldas, mas na verdade ele estava enganado, eram turmalinas. Somente em 1682, finalmente, o sonho de encontrar ouro e pedras preciosas se concretizou aqui no Brasil. Quem descobriu foi Borba Gato, outro bandeirante também de expressão. Ele encontrou no Rio das Velhas, na região de Sabará, em Minas Gerais. E isso foi, assim, uma significativa quantidade de ouro que ele encontrou. Outras expedições também, as chamadas monções, que eram expedições que partiam do rio Tietê e seguiam em direção ao sertão. A finalidade era abastecer o interior da colônia e partiam no período que o rio Tietê estava em cheia. E as entradas eram expedições financiadas pelos cofres públicos e com o apoio do governo colonial, em nome da Coroa de Portugal. Nesses dois mapas, nós vemos aqui no norte do Brasil, as drogas do sertão. Essa parte toda em laranja, nós vemos a atuação da pecuária no Nordeste, no centro-sul do país. E principalmente aqui, o que nós acabamos de falar, foi a região da mineração. Já esse segundo mapa, bandeiras dos séculos 17 e 18, mostram os diversos tipos de bandeiras. A caça ao índio, que é esse que tem a setinha vermelha, a mineração, a de prospecção, e a de contrato, que vejam que é bem na região onde estava a produção de cana. O Tratado de Tordesilhas não valia mais, como eu já disse a vocês. Então, os portugueses haviam avançado muito pelas terras que, teoricamente, eram da Espanha. Então, em 1750, foi assinado o Tratado de Madrid, com base na ocupação efetiva da terra, uti possidetis, lembra? Com exceção da região de Sacramento. Então, eu vou explicar a vocês aqui um pouquinho
Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó. Essa região aqui, que hoje pertence ao Rio Grande do Sul, era chamado de Sete Povos das Missões. Só que essa região era uma missão jesuítica espanhola. E essa região aqui, Colônia de Sacramento, que está no Uruguai hoje, era uma missão jesuítica portuguesa. Então, pelo Tratado de Madrid, o que foi decidido? Que os Sete Povos das Missões seria de Portugal, porque está numa região dominada pelos portugueses, e que a colônia de Sacramento seria dada aos espanhóis. Além disso, toda essa parte aqui, olha, que eu estou colocando a vocês, toda essa parte, as fronteiras do oeste do Brasil, tirando o Acre, foram definidas também pelo Tratado de Madrid. Então, acontece que quando os portugueses foram tomar posse dessas terras aqui no Rio Grande do Sul, os índios guaranis, eles não aceitaram, né? E começou uma guerra, chamada Guerra Guaranítica. Então, o Tratado de Madrid acabou ficando em suspenso. Aí veio o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, que Portugal perde boa parte do Rio Grande do Sul para a Espanha. Portugal, lógico, não aceita. E a Espanha, ainda por cima, fica com além dos Sete Povos, fica também com a colônia de Sacramento. Por fim, em 1801, é assinado o Tratado de Badajoz, que devolveu a Portugal, né, grande parte da área do Rio Grande do Sul que tinha sido perdida, enfim, e os espanhóis continuaram com essa região da Prata. Ou seja, na verdade, o Tratado de Badajoz, ele certifica o antigo Tratado de Madrid. Ele fica com essa região aqui do Rio Grande do Sul, fica para os portugueses, e a região onde é o Uruguai e a Argentina hoje para os espanhóis. E boa parte, e aliás, e toda essa parte aqui, ó, do território brasileiro, das fronteiras do oeste do Brasil, passaram a ser definidas por esse tratado também, com exceção, como eu falei, do Acre.